Glória a Deus. Bendito seja o nome santo de Jesus para todos sempre. Aqui é o programa de Volta para a Palavra. Hoje à noite nós vamos transmiti-lo sozinho. Eu, meu irmão Erivelto não pode estar conosco aqui, mas com certeza está orando, não está conosco aqui por causa de problemas, né, de última hora. Mas o Senhor está conosco aqui para que nós possamos trabalhar a palavra de Deus nessa noite. O programa de Volta para a Palavra hoje tem um título, né, bastante sugestivo. Nós estamos já há algum tempo aqui tratando da doutrina do inferno e hoje nós vamos dar sequência ao tema dentro de algumas coisas que o inferno não é. E hoje nós vamos falar sobre que o inferno não é uma forma de reencarnação. Mas antes de qualquer coisa, eu quero ler a palavra de Deus juntamente com vocês que estão comigo nessa noite, nossos textos áureos. Mateus capítulo 28, aliás, Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Também Apocalipse capítulo 14, versículo 10, que diz assim: Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ainda Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, que é a segunda morte. Nós sabemos que o tema inferno é um tema bastante impopular. Um tema que as pessoas fogem dele, porque ele não traz para alguns nenhum tipo de lucro, dividendo, fama, etc. E nós precisamos falar sobre isso. Aqui no De Volta para a Palavra, nós primamos, eu e o irmão Erivelto, por buscar falar sobre as doutrinas bíblicas, mesmo que elas não sejam tão populares, até porque nós não estamos aqui procurando popularidade, mas procurando levar ao conhecimento daqueles que nos acompanham aquilo que o Senhor nos faz conhecer através da sua palavra. E nós falamos já aqui de algumas coisas que o inferno não é, só para recapitular. O inferno não é irreal, o inferno não é terreno, o inferno não é um purgatório, o inferno também não é uma forma de aniquilação. E também o inferno não é uma forma de reencarnação. Os irmãos que estão participando aí, quiserem se manifestar no chat aqui, à medida do possível, nós vamos interagindo para a glória de Deus.
Me diz aí se o som está chegando legal, se a imagem está boa, se não está cortando, porque hoje é só nós, para a glória de Deus. Mas como nós colocamos no princípio, é o título do nosso programa de hoje, o inferno não é uma forma de reencarnação. A reencarnação, que é um tema bastante conhecido, né? É um outro substitutivo popular que para alguns é oferecido para o inferno. Embora o inferno e a reencarnação sejam coisas distintas. Isto porque as religiões orientais, né, ou nas religiões orientais, o inferno, né, ou melhor, a reencarnação, é um castigo indesejável para as almas que não conseguem evoluir ou iluminar-se. E tem um sentido de castigo, mas não é um castigo definitivo, eterno e desesperador, como o inferno é dentro da crença cristã. Ou seja, nas religiões orientais, né, a reencarnação é um tipo de castigo. O Espiritismo fala muito sobre isso, né? E as religiões orientais também ensinam sobre isso. Então, crer na reencarnação é acreditar que não existe inferno e todos irão necessariamente, no final, ser iluminados. Porque, de acordo com o ensinamento das religiões orientais, as pessoas reencarnam até alcançar a iluminação, se tornarem seres iluminados, entre aspas. A ideia de reencarnação que é presente nessas religiões e no Espiritismo é contrária à concepção bíblica de inferno e de livre-arbítrio, porque isso pressupõe que a iluminação final da alma já estaria pré-determinada. Logo, a pessoa não teria escolha. Entendendo isso, nessa noite, quem crê na reencarnação acredita que a vida humana ela será uma vida de sucessivas reencarnações até alcançar a iluminação. Só que isso deixa a pessoa sem escolha, sem livre arbítrio. E o inferno não cabe num pensamento desse tipo. Só que a Bíblia fala de inferno e fala de livre arbítrio, né? A Bíblia fala de inferno e fala de livre arbítrio. E a reencarnação também nega, né, a individualidade, pois, de acordo com as escrituras hindus, Brahma, né, é o único reencarnador, não cria almas individuais. E de acordo com o budismo, no começo existe só a anatta, ou não alma, entre aspas. Então isso é um entendimento equivocado, longe daquilo que a Bíblia nos oferece com relação ao conhecimento da doutrina do inferno. Então, o inferno não é uma forma de reencarnação. No futuro, aqui no programa De Volta para a Palavra, nós vamos, se Deus permitir, abordar essa ideia, essa falsa doutrina da reencarnação de uma forma mais aprofundada, mostrando aqui de onde foi que ela veio. Outra coisa que o inferno não é, porque nós estamos dentro desse tema, o inferno não é temporário, certo? Porque alguns acreditam em um inferno temporário. Ou seja, uma versão da teoria medieval dos tormentos do inferno ou dos quedas dos apóstolos, diz que Cristo acabará com o inferno no fim do mundo, né? A versão tradicional que existe
faz apresentar-se simplesmente aos mortos, como lá sugerido em 1 Pedro 3, de 18 a 20. Só que isso é uma coisa equivocada, né? Porque quando nós lemos 1 Pedro, nós vamos ler 1 Pedro de 18 a 20 aqui agora. Deixe só eu pegar aqui minha Bíblia. 1 Pedro. Se você está com Bíblia aí, me acompanha. 1 Pedro. Capítulo 3. Versículos 18, 19 e 20, diz assim: Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou os espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio das águas. Então a palavra inferno, às vezes, ela é usada de forma errada para traduzir duas noções diferentes na Bíblia. Primeiro, Geena, G-E-H-E-2-N-A, que significa fogo eterno, e Sheol, que é o reino dos mortos, que existe um texto bíblico, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, que trata desse significado, dessa definição, na história do rico e de Lázaro, né? Então, se Cristo tivesse esvaziado o Geena e não o Sheol, isso entraria em contradição com o seu próprio ensinamento de que o inferno é eterno, bem como infringiria o livre-arbítrio daqueles que decidiram não escolher o céu. Porque você sabe muito bem que quando as pessoas não escolhem o céu, elas escolhem o inferno. Não tem meio termo. Por isso que às vezes a doutrina se torna impopular, porque não existe estar em cima do muro nesse assunto, né? Não se pode estar em cima do muro. Então, se se escolhe, não quer saber de Cristo, não quer saber de Jesus, não quer saber do céu, acha que isso aqui é bom demais, então a escolha momentânea das pessoas, e muitas das vezes se torna uma realidade, é a escolha do inferno. Isso não é interessante. Então o inferno ele não é temporário, né? Não é temporário. O inferno ele não é temporário. Depois o inferno ele não é desabitado. Por quê? Porque alguns ensinam que o inferno existe, mas que está vazio. Eles fazem distinções entre o que Jesus ensina e devemos crer, daquilo que ele não ensina e nós não precisamos crer. Como esse é aparentemente o jeito mais tradicional de lidar com o conhecimento bíblico, devemos olhar mais cuidadosamente para essa ideia, mas tendo cuidado de não usá-la para amenizar o horror que é o inferno. Então essa história de dizer que o inferno não é desabitado é complicado. Para defender a possibilidade de que o inferno não seja pouco habitado, podemos indicar quando os discípulos perguntaram: Senhor, serão poucos os salvos? Você lembra de Lucas capítulo 13, versículo 23? Lucas capítulo 13, versículo 23, diz assim, aliás o 22, mais tarde,
seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou, versículo 24: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Então veja só, Jesus ele não respondeu sim, né? Quando perguntaram a ele: Senhor, serão poucos os salvos? Mas ele disse assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Contudo, mesmo que ele tenha descrito os salvos como poucos e os condenados como muitos, devemos lembrar que Jesus não estava falando como um estatístico, mas como o bom pastor. O que significa muito para Deus? É pouco na parábola da ovelha perdida. Se você for analisar comigo, quer ver? Olha comigo aqui, Mateus 18. Mateus capítulo 18. Quando Mateus fala dessa parábola aqui, ela é muito interessante. Mateus capítulo 18, versículo 10 a 14, diz assim: Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Desta maneira, vosso Pai, que está nos céus, não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. O pastor achou que 99 ovelhas seguras e salvas no aprisco era pouco. E foi em busca de uma ovelha perdida que para ele representava muito. Então, no passado, muitos cristãos interpretaram erroneamente os conceitos de muito e de pouco em textos como Lucas 13, 23 e 24. Lucas 13, 23 e 24, que diz assim: Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Então, as pessoas acharam que significava que a maioria das pessoas iria para o inferno. Só que isso é incorreto, né? Tanto dizer que muitos não salvos são a maioria, como afirmar que ninguém vai para o inferno. Eu quero repetir isso aqui, porque isso é muito interessante. Eu disse que no passado, muitos cristãos interpretaram erroneamente os conceitos de muito e de pouco em textos como Lucas 13, 23 e 24, que nós acabamos de ler. Acharam que significava que a maioria das pessoas iria para o inferno, mas é incorreto tanto dizer que muitos não salvos são a maioria, como afirmar que ninguém vai para o inferno. Nós simplesmente não sabemos. Jesus se recusa a contar-nos, em vez de satisfazer a nossa curiosidade teórica.
ele nos lembra que o que precisamos saber e praticar é o que está escrito na parte A do versículo 24 de Lucas 13. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. A Bíblia diz, né? Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Não é assim? Marcos capítulo 16, 15. Quando Jesus manda as pessoas pregarem o evangelho pelo mundo todo, né? Isso nós tiramos um ensinamento aqui. Se ninguém fosse para o inferno, não teria de nos esforçar para pregar, como nós estamos fazendo aqui agora, buscando levar o conhecimento do evangelho do Senhor Jesus Cristo para qualquer pessoa que acessar a nossa live agora, ou ela gravada depois nos nossos canais de mídia. Se temos de nos esforçar para entrar no céu, aqueles que se recusam a esforçar-se, não entrarão no céu. É simples. Talvez você não concorde comigo, mas essa é a realidade. A falta de esforço implicará a ida da pessoa ou de pessoas para o inferno. Sobre a busca do pastor pela ovelha perdida, Jesus, em Mateus capítulo 18, versículo 11 a 14, ele diz a respeito do Pai Celestial: da mesma forma o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Ou seja, a vontade de Deus pode ser contrariada. O fato de não ser vontade de Deus que ninguém se perca, não significa que nenhuma pessoa vá perecer. Está entendendo? O fato de a vontade de Deus seja de que nenhum se perca, isso não significa que nenhuma pessoa vá perecer. Não é vontade de Deus que pequemos, mas pecamos. Temos livre arbítrio para escolher. Você tem, eu tenho. As escolhas estão diante de nós. E nós precisamos atentar para isso. Então, cuidado com suas escolhas, né? Então, se é desse jeito, esse texto de Mateus 18, 14, não pode ser usado para negar o inferno, mas sim para negar que todos irão para o céu. Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca e esta vontade não pode ser contrariada, em hipótese alguma. Ou que Deus quer que apenas alguns sejam lançados no inferno. Você está entendendo esse negócio? Eu vou repetir. O texto de Mateus 18, 14 não pode ser usado para negar o inferno, mas sim para negar que todos irão para o céu. Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca, e esta vontade não pode ser contrariada em hipótese alguma. Ou que Deus quer que apenas alguns sejam lançados no inferno. A observação de Jesus sobre Judas, em Mateus 26, versículo 24, quando Jesus fala a respeito de Judas, diz que era melhor que não haver nascido. Parece indicar que pelo menos Judas está no inferno e não no céu. Não é? Quer ver? Vamos ler o texto completo. Mateus 26, versículo 24. Mateus 26, versículo 24. Me acompanhe. Diz assim: o Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então esse texto, ele parece indicar
que pelo menos esse rapaz aqui, Judas, ele está lá. Então, se ele está lá, eu não posso dizer que o inferno não é desabitado. Vamos lá. Poderia Judas ser a única e exclusiva exceção da história? A questão aqui não é que alguns sejam mais pecadores do que outros, ou que cometam pecados piores do que Judas, mas que muitos se recusem a arrepender-se como ele se recusou. Quando Jesus disse aqui, o Filho do Homem vai como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor não lhe seria jamais haver nascido. A questão não é que alguns sejam mais pecadores que outros ou que cometam pecados piores do que Judas estava cometendo aqui, mas que muitos se recusem a se arrepender como ele se recusou. Deixa eles dizer uma coisa aqui nessa noite. Como é que você anda diante de Deus? Você reconhece que é pecador? Você sabe que os pecados que você comete, eles te afastam de Deus e te colocam num estado de condenação? O que você pensa do pecado? Você acha que quando você partir dessa vida, você vai para onde? Se você continuar na situação que você está. Cuidado, não seja como Judas. Não se recuse a se arrepender. Pecado é a única coisa que afasta o ser humano de Deus. Preste bem atenção nisso. As pessoas são tiradas daqui, dessa vida, de uma forma muito brusca. E muitas das vezes não há tempo para arrependimento. Por isso, nessa noite, o meu incentivo, o meu conselho é que você se arrependa dos seus pecados. Você que ainda não é cristão. Você que é cristão, que vive aí, capengando, meio lá e meio cá, ainda amarrado em alguns pecados de estimação. É tempo de se arrepender. É tempo de mudar de vida, é tempo de mudar de situação. Jesus está pronto para ajudar você a dar frutos dignos de arrependimento. Jesus está pronto para te perdoar. Agora você precisa querer isso para você. Não faça como Judas. Não se recuse a se arrepender. Judas, quando jogou as moedas aos pés dos sacerdotes, aquilo não era um arrependimento, era um remorso. Porque se ele tivesse se arrependido, ele teria voltado para os pés de Cristo Jesus e tinha pedido perdão, e Jesus com certeza teria perdoado. Olhe, um Deus infinitamente amoroso poderia perdoar qualquer pecado se houvesse arrependimento genuíno, mas respeitaria o nosso livre-arbítrio de nos recusar ao arrependimento se optássemos por isso. Quantas pessoas estão optando por não se arrepender? Não levando a sério a questão da gravidade do pecado. Não crendo na existência do inferno, de sofrimento, de fogo ardente no futuro para a sua alma. A Bíblia diz para nós, né? Se você recusar a se arrepender, ou só optar por isso, né? A Bíblia, vemos um pecado que não será perdoado. Só existe um pecado que não será perdoado. A Bíblia fala sobre isso em Lucas capítulo 12, versículo 10. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Esse texto aqui de Lucas 12, 10, geralmente ele é interpretado como
a recusa de reconhecer a obra do Espírito de Deus, de arrepender-se e de aceitar o perdão de Deus, ou o que Deus oferece de graça para todo mundo. Quer ver, ó? Salmo 95, versos 7 a 11, diz assim: Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Ainda Hebreus 3, de 15 a 19, é como se fosse uma repetição disso aqui, que diz assim: pois por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Se somos livres para escolher o bem ou o mal, a vida ou a morte, o inferno é uma possibilidade real, viu? O inferno é uma possibilidade real, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. O inferno é uma possibilidade real, não esqueça disso. Vamos seguir aqui. O inferno não é um limbo. O conceito de inferno, ele é ocasionalmente confundido com o de limbo. O limbo é um assunto que foi inventado por alguns teólogos católicos no passado, muito distante, na tentativa de solucionar o problema do pecado original das crianças, que, teoricamente, não poderiam entrar no céu sem o batismo nas águas. Veja só que negócio interessante, né? O limbo, ele foi imaginado por Aquino como um lugar de felicidade, porém afastado da presença de Deus. Seria uma espécie de berçário agradável para as crianças espirituais. Logo, esse agradável lugar imaginário, que nunca foi declarado oficialmente, entenda, né? Para depois ninguém dizer que eu estou dizendo que a Igreja Católica disse isso, mas isso aqui foi criado no passado, mas nunca foi declarado. Nunca foi declarado oficialmente como doutrina pelo catolicismo e desacreditado pela maioria dos teólogos católicos de hoje. Não pode ser de forma alguma confundido como um lugar terrível de tormento, como é o inferno, certo? Para que eu siga para a nossa próxima parada, o inferno não é o ódio divino.
Lembre-se que eu estou falando aqui de 13 coisas que o inferno não é. Nos programas anteriores e nesse nós estamos abordando esse tema aqui. Depois você também pode acessar os nossos podcasts, porque logo após o término dessa live, nós estaremos mandando para o canal, os canais de podcast, esse programa de hoje, assim como também para o nosso canal do YouTube. Muitos creem que por existir o inferno, Deus deve ser um ser irado, vingativo e odioso, que descarrega sua fúria sobre os pecadores. Quem pensa assim, ignora a possibilidade de que a consciência dos pecadores sobre o amor de Deus por eles desprezado possa constituir-se uma tortura no inferno. Esse amor poderia torturá-los devido ao egoísmo com o qual os pecadores condenados insistiram e apegaram-se, levando-os à destruição e ao afastamento total daquele que é a própria vida e o amor. Então veja só, assim como a beleza de uma música pode ser uma tortura para alguém que tenha uma inveja cega de seu compositor, as chamas do inferno podem ser feitas do ódio dos condenados pelo amor singular de Deus. A expressão bíblica, a ira de Deus, nós podemos ter aqui pelo menos 3 definições. A primeira pode ser uma metáfora de como o Senhor arrependeu-se ou um antropomorfismo, como a forte deixa de Deus, ou seja, pode não ser literal, se não for uma metáfora, mas literalmente ira. Outra coisa, pode ser uma projeção do ódio do pecador condenado para com Deus em vez de ódio do próprio Deus. Se a expressão referisse literalmente à ira de Deus e não a uma projeção subjetiva humana. E por último, é uma ira associada à santidade e à justiça de Deus e não a um ressentimento ardente da parte dele. É uma medida dele contra o pecado e não contra os pecadores. Concordo em gênero, número e grau com essa última que li, né? Deus, ele pratica o que prega. Ele ama os pecadores e odeia o pecado, removendo-o assim como os cirurgiões, por amarem seus pacientes, odeiam o câncer que os ameaça e eliminam-no, certo? Todo pecado deve encontrar seu destino necessário, a exclusão do céu. Por quê? Já diz um hino da harpa cristã, no céu não entra pecado. Ou seja, lá no céu, onde Deus está, não há nenhuma sombra de dúvida com relação à entrada do pecado. Não entra pecado. Por isso que Deus, ele nesse momento, oferece a você que está me escutando, não só a mim, mas a inúmeros pregadores genuínos do Evangelho na face desta terra nesse momento, também estão falando da mesma coisa. É Deus dizendo para você, arrependa-se, eu te amo, eu odeio o pecado que tu praticas, mas eu te amo, e te dou a oportunidade de você se arrepender desses pecados e passar a viver uma nova vida, uma vida que glorifica o meu nome, porque você foi criado para viver para a glória de Deus. Então, se os condenados ao inferno serão aqueles que se recusarem a abandonar seus pecados, arrependendo-se e sendo salvos por Cristo. Deixa eu só repetir uma coisa aqui. Apenas os que não se dissociarem de seus pecados terão esse destino.
viu? A exclusão do céu. Logo, os condenados ao inferno serão aqueles que se recusarem a abandonar seus pecados, arrependendo-se e sendo salvos por Cristo. Escuta o que a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19 a 21. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Quem é essa luz? Essa luz é Cristo Jesus. Mas os homens amaram as trevas. O que são as trevas no contexto desse texto? As trevas aqui é a prática do pecado. Então, eles não amaram a luz, ou seja, não amaram a Cristo, amaram o pecado. Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que é que o texto está dizendo aqui? Este é o julgamento. Que julgamento? Deixa eu dizer uma coisa a você que eu talvez não tenha lhe dito ainda hoje ou nos programas passados. As pessoas geralmente têm o costume de dizer que nós cristãos pré-julgamos as pessoas, condenamos as pessoas antes, jogamos as pessoas no inferno. Deixa eu dizer uma coisa a você, nós não julgamos as pessoas. A palavra de Deus é que diz que a pessoa que se recusa a se arrepender dos pecados, que não entrega sua vida a Jesus Cristo, elas já estão condenadas. Jesus disse isso a Nicodemo nesse texto que nós lemos aqui nos textos anteriores. Porque as pessoas estão amando mais o pecado. Se você olhar hoje para a sociedade atual, o que é que elas mais buscam? Por que é que as pessoas querem ter de volta a sua vida normal? Porque as notícias que nós escutamos, tanto na TV como no rádio, hoje, é que as autoridades, os governos, eles liberem geral, para as pessoas poderem irem para suas festas, para suas orgias, para suas bebedeiras, para suas prostituições. As pessoas estão planejando um Réveillon agora para o final do ano. As pessoas estão aqui, pelo menos em Campina Grande, onde eu moro, é onde eu estou agora, planejando um grande, maior São João do mundo para o ano que vem. E o que é isso? Quando eu penso só nisso, isso significa o quê? Significa que eu estou amando mais as trevas. Mesmo que alguém verbalize que ama Jesus, que tem Jesus no coração, mas quer estar sempre na prática do pecado, essas pessoas estão amando mais as trevas do que a Cristo. E aí estão se recusando a abandonar os pecados, estão se recusando a abandonar, né, o arrependimento e, ao mesmo tempo, estão recusando serem salvos por Jesus, que é o único que pode salvar o ser humano da condenação eterna. Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Não existe outra porta para salvar-se. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. E aqueles que não quiserem entrar pela porta, nem andar pelo caminho, eles estão caminhando no caminho da perdição. E, consequentemente, serão excluídos do céu. Eu quero concluir
ou parar nessa noite. E se Deus quiser, darei sequência no próximo domingo a mais um programa de Volta para a Palavra, juntamente com meu irmão Erivelto, que eu acredito que domingo que vem ele estará comigo aqui e com vocês. Nós vamos dar sequência. E domingo nós vamos falar sobre o tema: o inferno não é arbitrariamente impostos aos condenados. Para ninguém pensar que Deus está impondo isso, de acordo com a finalização da fala de hoje. Pense nisso. Pense na sua situação com Deus, no seu relacionamento com Deus. Como é que você se relaciona com Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem buscado a Jesus? Eu sei que a doutrina, o assunto que eu estou tratando aqui junto com o Erivelto, não é popular. Mas nós estamos tratando, porque é necessário tratar. Parece até que eu estou pregando no deserto, mas eu sei que Deus levará esta palavra aos corações mais necessitados. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Nessa noite, é o desejo do meu coração para a sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.